Olá, amigos do Café em Prosa. Estamos aqui com mais um episódio desse podcast, que é o Café em Prosa Podcast. Esse que é o podcast aqui do site Notícias Agrícolas, voltado aí para a cafeicultura e para o setor de cafés especiais. E hoje um podcast mais que especial, porque hoje a gente faz um ano de história, exatamente 365 dias desse nosso filhotinho. Esse nosso primeiro podcast raiz aqui do site Notícias Agrícolas. Já é um dos mais admirados aí do agronegócio brasileiro, né? Naquela votação online que teve lá dos jornalistas, vocês acompanharam toda essa conversa. Mas para comemorar esse um ano, eu estou aqui com a minha colega, a Virgínia Alves. Olá, Erickson. Olá a todos que nos acompanham aqui por esse um ano. Pois é, Erickson, um ano de histórias relacionadas aí à cafeicultura. Faz um ano, então, que eu saí daquele universo de mercado, de produção e vim entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais quem está do outro lado, principalmente na produção de cafés especiais. A gente riu, a gente chorou aqui no Café em Prosa, né, Erickson? Foi um ano muito, muito, muito legal. Nós fomos recebidos com muito carinho por todo mundo que já acompanhava o trabalho do Notícias Agrícolas. E muito obrigado pela audiência de vocês. E vamos lá para mais um episódio, Erickson. É isso mesmo, Virgínia. Um ano de história, muita coisa já passou por aqui. E a gente tem que sempre agradecer a Virgínia, né? Porque se não fosse ela ter, né, trazido essa pauta de cafés especiais numa reportagem especial que ela fez um ano atrás pelo Dia Nacional da Cafeicultura, né? Acho que foi. Foi uma pauta, assim, né, sem grandes pretensões, de comemorativo ali, mas a gente viu que tinha um grande interesse por trás aí dos cafés especiais e estamos aí, né, um ano aí, não tem muito mistério, né, a gente vai conhecendo as pessoas e fomos sempre muito bem recebidos, com muito carinho. E quem que a gente traz nesse episódio especial, Virgínia? Então, Erickson, para comemorar esse dia especial, a gente convidou uma mulher que faz bastante coisa e dá nome para a cafeicultura. Ela roda aí o mundo atrás de cafés, ela coloca o Brasil no mapa, é uma influenciadora do setor de cafés especiais. A gente convidou hoje, estou muito feliz que deu certo, Paula Varejão. Seja muito bem-vinda, Paula. Oi, pessoal, tudo bem? O prazer é todo meu, sempre muito bom estar falando sobre café e sempre fico muito feliz por todas as iniciativas que falem mais sobre esse assunto maravilhoso, né? Então, por mim, a gente fica aqui esse restinho de ano falando de café. Falando, tomando café, isso que é coisa boa. E aí, vocês podem estar achando que a gente só está entrevistando uma única pessoa aqui, mas vocês estão muito bem enganados, viu? Porque junto com a Paula tem um bebezinho ali, tem um pãozinho no forno. Bebezinho não, ele já está um bebezão, né? A gente está conversando aqui, eu já passei dos 8 meses, mas estamos rodando para lá e para cá. E, ó, um cafezinho também não faz mal não, viu? Eu acho que isso é uma grande... essa coisa de gravidez tem muito de todas essas questões e nada é muito bem resolvido, né? São muitas... Porque não se fazem testes em grávidas, então sempre tem mais de uma opinião, assim, que não concorda. Mas eu tenho a linha de que um coadinho de manhã, um expresso à tarde não vai fazer mal pro bebê, então estou grávida e estou tomando café, viu? Eu acho que tudo é a dose, não é isso? Entre o remédio e o veneno é a dose, então tudo em equilíbrio não faz mal. Eu vou endossar o que a Paula está trazendo aqui, porque eu tenho uma menininha de 4 anos e eu também tomava café, viu, Paula? Deu tudo certo, tá linda, o Erickson conhece a Alice. Eu acho que eu tomei até demais, porque é uma espoleta, é uma pipoca. Não para. Mas o Pedrinho lá em casa, a minha esposa não toma café e ele é um elétrico também, é um 220. Café é tudo de bom, gente. Parem de arrumar problemas com o café. Pois é. De boa qualidade, então, né? Tá melhor ainda. Só que eu era aquela que tomava 10 cafés, né? Agora eu tento tomar 3, mas sigo com ele. Vamos lá, Mas não então. por um acaso, a minha primeira pergunta era exatamente sobre a sua relação com o café durante a gravidez. Porque dizem, né, que muda o gosto, como tem muito hormônio sendo, né, produzido pelo corpo,
às vezes dá uma enjoada, ou às vezes o sabor fica mais acentuado. Você sentiu alguma diferença com relação a tomar café, não a esses outros misticismos que a gente trouxe aí? Mas o tomar café para você mudou alguma coisa? Minha gravidez foi muito, muito tranquila, né? Inclusive, eu tô mega nativa até agora, subindo, descendo morro, visitando produtor, gravando programa. Então, assim, eu não tive problema nenhum. Realmente dizem que o seu paladar fica um pouco mais apurado, né? Quando você está grávida, porque o corpo é muito perfeito, né? Então, creio que a gente sente mais os gostos, os sabores, porque se tiver algo estragado, o seu corpo tem que perceber rápido, né? Estou falando isso pela lógica mesmo do funcionamento perfeito do corpo. Então, eu acho que talvez nossos sentidos fiquem um pouquinho mais aguçados mesmo, né? E por eu estar tomando um pouco menos de café, eu aproveito ainda mais a minha xicrinha, né? Do meu coadinho, a minha caneca de manhã, né? Então, o meu ritual ganhou ainda mais importância com aquela caneca. Então, eu paro, sento ali, né? Aqueles sabores, aquelas nuances. Enfim, eu acho que é bem isso, né? Eu acho que eu estou ainda mais prestando mais atenção, porque é só aquele coadinho, é só aquela caneca, então ela está muito bem aproveitada. E, Paula, aproveitando falar um pouquinho mais da sua história, capixaba com alma de carioca, vem de uma família ligada ao café. E a gente está vendo aqui que você é toda espontânea, você responde mesmo, não tem medo de responder. Eu queria saber como é que foi o seu caminho até o setor de cafés especiais, assim. Em algum momento você teve a vontade, além disso, né? Depois que você já estava no meio, em algum momento da vida você falou, não, vou fazer outra carreira, vou seguir outra carreira, vou fazer outra coisa, não é isso que eu quero? Ou você focou no café e falou, me encontrei, é isso aqui que eu quero para mim? Como é que foi? Então, eu tenho sim essa raiz no agro, né? Minha família, por parte de pai, toda tem fazenda, de propriedade, então sempre tive essa ligação, né? Desde a infância, meu pai tem uma fazenda no sul da Bahia e lá ele tem gado e café, então sempre foi uma proximidade muito grande. E eu fiz jornalismo na Universidade Federal do Espírito Santo, e meu primeiro trabalho foi no INCAPER, que é o Instituto Capixaba de Pesquisa, a extensão rural, que tem muito a ver com o desenvolvimento do Espírito Santo na produção de café, né? O Espírito Santo é o segundo maior produtor e o INCAPER tem escritório em todos os municípios e presta uma assistência muito bacana aos produtores, também tem um lado de pesquisa muito importante. Então, eu fiquei 3 anos escrevendo muito sobre isso, né? Eu brinco que a vida dá voltas em looping, né? Que aí o café veio de novo com o INCAPER muito forte, foi muito legal, na época era assessora de imprensa, mas sempre gostei muito de televisão. Então eu saí para trabalhar na afiliada da Band do Espírito Santo na época e passei um tempo trabalhando com jornalismo esportivo, trabalhei no esporte interativo, na Fox Sports, e depois o café volta novamente, né, com esse convite para apresentar o Tá Na Hora do Café, que realmente foi um divisor de águas na minha vida, que é esse programa do canal Mais Globosat, que eu gravei 2 temporadas, né, sendo uma no Brasil e outra pelo mundo. Então, uma coisa que às vezes as pessoas confundem um pouco, que acho que às vezes parece um pouco que eu sou uma especialista de café que fiz um programa. Na verdade, eu sou uma profissional da comunicação que fiz um programa sobre café. Mas é um mundo que eu me apaixonei muito, assim, eu me envolvi muito com o tema, né? É um tema que já estava presente na minha vida e que realmente me trouxe um propósito de comunicar, né, muito forte. Então, eu acho que por isso até essa confusão de né, o que veio primeiro. Na verdade, eu sou uma comunicadora, né? Sou jornalista, mas eu acho que é aquele bichinho do café que me mordeu e eu realmente nunca mais vou deixar de falar de café, né? Posso encontrar outros caminhos, enfim, fazer outras coisas, mas eu acho que eu vou estar sempre falando sobre café, sobre origem, sobre os produtores, sobre sustentabilidade, sobre consumo consciente, sobre diversos aspectos que o café, inclusive, foi me trazendo, sabe? E nessa questão da comunicação, né? Qual que você acha que é o maior desafio? Falar sobre cafeicultura em si, né? Manejo na cafeicultura e tudo mais, ou falar sobre o café?
Porque a gente não vê tanta mídia especializada, né? Nem em cafeicultura e nem em café. O que você acha, o que você achou mais difícil nessa sua jornada de comunicação para a cafeicultura? Mas você diz difícil em relação a quê? Em relação a falar ou em relação a receptividade? Que nem, por exemplo, acho que um pouquinho dos dois, porque quando a gente começou aqui o Café em Prosa, vamos dar um exemplo aqui do nosso podcast. A Virgínia, ela é nossa jornalista especialista em cafeicultura aqui, né? Ela trata esse setor especificamente. Eu entrei de bicão, né? Porque eu queria falar de cafés especiais. Mas algumas coisas que me falaram ao longo do tempo aqui do podcast, eu fui aprendendo, mas inclusive com relação a alguns preconceitos que eu tinha com relação ao café. Essa questão de, você precisa tomar café sem açúcar, que é esse grande embate interno, sabe? Até essas pequenas dúvidas, essas pequenas questões, para quem é parte do grande público, que nunca teve esse acesso à cafeicultura, de cafés especiais principalmente, talvez acabe criando a dificuldade de comunicação com essas pessoas realmente. E você, né, como foi uma pioneira aí dessa área da comunicação da cafeicultura, o que você achou de dificuldade aí nesse meio do caminho? O quanto de misticismo você precisou quebrar para as pessoas começarem a entender a cafeicultura como ela é? Nossa, essa resposta é gigante. Eu acho assim, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. O maior consumidor, assim, isso nas pesquisas está sempre assim, Brasil e Estados Unidos entre o maior consumidor de café, né? Só que o brasileiro sabe muito pouco sobre café. Então, realmente, eu acho que o principal entrave desse mercado hoje é a desinformação do consumidor. A gente percebe um movimento muito interessante da porteira para dentro ali, dos produtores, né? Cada vez mais produzindo melhor, qualidade. Você vê, assim, de 4, 5 anos para cá, como pipocaram concursos regionais de qualidade de café, né? Então, eu acho que o produtor, de fato, está se atinando bastante para a melhoria da qualidade, etc. Mas o consumidor ainda está engatinhando, né? E isso é muito legal, porque abre um campo muito grande para a gente comunicar, né? O café é um assunto muito rico, muito extenso, muito interessante. E daí ele vai seguindo os passos do vinho ali, né? Aquele cara que curte entender sobre vinho, que curte gastronomia, que curte azeite, que curte cerveja artesanal, também começa a se interessar pelo café, inclusive porque 98% dos lares brasileiros consomem café, né? Todo brasileiro toma café e sabe muito pouco sobre isso. Agora, informar sobre cafés especiais é muito desafiador, porque você briga com o café da casa da avó, né? E aí eu comecei até a estudar um pouco de neurociência para entender um pouco isso, como comunicar, né, essa questão dos cafés especiais, que é um café doce. E é muito interessante até o trabalho da Fabiana Carvalho, né, do The Coffee Sensorium, e aí eu fui entendendo. O nosso cérebro, né, ele entende as coisas da seguinte forma. Bom, uma cadeira, eu olho uma cadeira tem 4 pés, então tá bom, isso é uma cadeira. Café é amargo. Eu tomo café há 40 anos e o sabor do café é amargo. Se eu vejo uma cadeira com 3 pés, eu vou achar aquilo esquisito. Aquilo vai causar uma confusão mental e eu tendo a não gostar daquela cadeira. Assim como a primeira vez, depois de 40 anos, tomando um café amargo, você toma um café doce, isso vai causar uma confusão no seu cérebro. Ele vai falar, isso é chafé. Né? Isso é um chá, isso não é café, isso é qualquer outra coisa menos café doce. Eu sou acostumada com café amargo, então é um desafio mesmo, né? Você comunicar assim, os cafés especiais. Não, peraí, você não precisa botar açúcar porque o café é naturalmente doce. E daí eu acho até que eu acabei dando certo nesse setor por transmitir de uma forma leve essas informações. Assim, quando eu comecei a gravar o programa, eu era muito crua ainda em relação às informações, né? Eu acho que depois eu fui vivendo tanto esse mundo, que hoje eu não gosto muito de me colocar como uma especialista em café, mas eu realmente fui absorvendo muitas informações, né? Ao longo da minha caminhada aí, eu já devo ter entrevistado, sei lá, mais de 300 pessoas no Brasil, no mundo, né? Então fui aprendendo, mas
eu acho que eu era um pouco crua no início, então eu tinha uma ingenuidade que talvez tenha me favorecido passar as informações de uma forma mais palatável e leve. Porque, assim, se você for muito técnico, você já assusta o cara, né? Ou se você falar, não, você não pode botar açúcar no seu café, calma, pô, peraí. Então a gente vai explicando com calma, né? Ou com jeitinho. Olha só, o café é uma fruta, então pensa num morango. Um morango, se você tomar um suco de morango podre, ou se você tomar um suco de morango verde, essa bebida vai ser ruim, você vai precisar adoçar muito para poder conseguir tomar, ou então tomar ela muito gelada. Então, assim é um café. Se ele for colhido maduro, no seu ponto alto de maturação, vermelhinho, ele vai ser naturalmente doce. E você nem precisa botar açúcar e nem tomar ele tão quente, porque ele vai ter um sabor interessante, né? Então é muito desafiador essa comunicação, mas ao mesmo tempo é um campo enorme, né? Porque as pessoas ainda conhecem muito pouco sobre café e... Enfim, e o paladar não regride, né? Depois que elas começam a curtir, elas não voltam mais. E, Paula, aproveitando esse gancho do que você trouxe, quando a gente fala que o público urbano, né, vamos colocar assim, conhece pouco sobre o café, não é só do café que está na xícara, né? Muitos desconhecem a história, o peso que o café tem para a nossa história, para a história do país. Muitos não sabem que o país se desenvolveu muito por conta da cafeicultura, e eu sinto muito, a gente percebeu aqui no Café em Prosa, que isso é uma coisa, são pontos da história da cafeicultura que foi se perdendo. E que parece que a gente não consegue... como eu vou te colocar assim, resgatar isso para mostrar, né? A gente fez até um material super interessante lá no Museu do Café em Santos para mostrar isso, mas o que eu queria saber é o seguinte, como que a gente consegue explicar esse atrito entre o passado, o presente e o futuro do café, né? Porque quem gosta de café, mas eu sinto que enquanto trabalhando com comunicação e cafeicultura, a gente ainda tem muita porta para quebrar, muita barreira para abrir, né? Muita porteira para explorar, para o pessoal de fato entender o que é a cafeicultura para o país. Como é que você avalia isso? Então, são momentos muito diferentes, tá? Quando a gente fala da época dos barões do café, etc., a gente fala de um momento de cafeicultura totalmente commodity, apenas quantidade, né? E talvez esse momento, Brasil, quantidade, até atrapalhe o atual momento que a gente tenta, às vezes, comunicar sobre a qualidade, sobre cafés especiais, porque o Brasil realmente ficou taxado mundialmente como um país de quantidade, né? Porque historicamente sempre foi assim, né? Então, claro que existe uma importância muito grande da cafeicultura no Brasil, uma tradição muito grande, mas são as ondas do café, né? Não sei se vale explicar aqui agora ou não. Pode, vamos lá. Falar um pouco do movimento de... Vamos lá. Porque aí a gente tem as ditas ondas do café, né? Eu até tive o prazer de entrevistar a Trish Goldberg, que é uma key grader da Califórnia, que taxou dessa forma, né? Em relação aos movimentos de consumo. Sendo a primeira onda do café, vamos botar assim, no momento pós-guerra, em que o café era consumido basicamente comprado em supermercado, sem nenhuma noção de origem, um café de extrema má qualidade, muito torrado, horrível, tomado cheio de açúcar, enfim, tem muita gente aí na primeira onda ainda. A segunda onda do café é atribuída ao aparecimento do Starbucks, né, nos Estados Unidos, com alguma definição de origem, com o aparecimento da profissão do barista, com a disseminação do café expresso, em que você começou a sair de casa para tomar um café que alguém fez para você, né? E a terceira onda do café é o que a gente vive hoje, que é o café com a máxima definição de origem, não é nem mais o café do Brasil, é o café do Caparaó, e de repente nem o café do Caparaó, é o café do Afonso Lacerda, né? Então, é uma coisa bem ligada à origem, ao direct trade, né?
que é o produtor vendendo direto para a cafeteria, que são baristas super bem treinados e diversos métodos de preparo, a torra do café mais clara, sendo feita para exaltar o máximo daquele café em específico, né? Então, cada café sendo tratado como um ser único, vamos dizer assim. Aparecimento de microtorrefações, né? Então, se antes só tinha grandes empresas importadoras, exportadoras, agora você tem microtorrefações e etc. Então, esse é o nosso momento atual de mercado, né? E aí o Brasil, para entrar nessa terceira onda do café, eu vi lá fora, mundialmente falando, muitas cafeterias, especialistas, ainda tinham... Isso está mudando, já mudou muito, né? Mas foi difícil para o Brasil ser visto como um país de qualidade, né? Porque ainda se ficou aquele estigma da quantidade, da commodity, né? Então, a gente vive esse momento de transformação, em que não é só a quantidade que é importante mais, né? A qualidade também é muito importante, até para que o produtor consiga agregar mais valor à sua produção, né? Então, eu vejo momentos completamente diferentes. A questão histórica, Brasil como grande produtor, Barões do Café, mão de obra escrava, etc. e tal. E hoje em dia, que a gente vive um momento muito diferente, né? Que eu acho que o futuro é de fato a qualidade, né? Você pensar na qualidade, não na quantidade. Na minha visão, você acha? Eu concordo plenamente, né? Quando a gente... Você comentou brevemente aí da primeira onda, né, do café. Quando a gente traça paralelos com as ondas da alimentação, né, da engenharia de alimentos e tudo mais, a gente vê algo muito similar, né? A gente vê que as pessoas ainda têm a relação com os alimentos, que é essa sensação do pós-guerra, exatamente isso, de tratar os alimentos apenas como fontes de sobrevivência, né? É uma fonte de energia, uma fonte de sobrevivência e tudo mais, quando a gente começa a perceber que os alimentos conseguem ser um pouquinho além disso, que é essa terceira onda, né? Isso está acontecendo no café. Tem um outro podcast nosso que é de chocolate, que está acontecendo exatamente a mesma coisa. Inclusive arroz, feijão, tudo mais. Os alimentos foram evoluindo, a gente não tem mais... aqui no agronegócio a gente já tem essa percepção muito clara de que o alimento não é mais só um produto que nos serve para a sobrevivência. E eu quero trazer essa contextualização, porque você teve o seu programa de café e agora você está tendo um programa, está gravando um programa voltado para alimentos, né? Como é que você está percebendo essa mudança com relação à evolução dos alimentos? Pois legal que o café, eu comecei a contar muito as histórias por trás das xícaras, né? E mostrar a importância da procedência, de saber de onde vem o seu café, né? Das regiões brasileiras, das regiões do mundo, dos terroirs, e a importância, assim, né? Eu acho que café especial tem muito a ver com história, né? O café especial é muito isso. Você vê, assim, nos países mais desenvolvidos em relação ao consumo de café, como, sei lá, Austrália, Japão, Londres, enfim, as principais cafeterias do mundo, você entra em qualquer site desses, de uma torrefação muito terceira onda, você vai ver a cara dos produtores de café ali, né? Porque é aquilo, esse é o café do João que é casado com a Maria, eles moram no alto do morro, sei lá, do Papagaio, eles têm 2 filhos, e a história está muito presente no café. E aí eu comecei a ter a vontade de contar as histórias dos outros alimentos, né? Começou a ser uma curiosidade muito latente. Eu chegar num restaurante e falar, mas de onde vem esse peixe? Sabe? Mas de onde vem isso? De onde vem aquilo? E aí, justamente, eu criei esse programa chamado De Onde Vem, que vai ao ar a partir do dia 21 de julho. Ó, em primeira mão, hein? Eu nunca nem falei essa data. O meu programa estreia no dia 21 de julho, mas esse canal chamado Sabor e Arte estreia no dia 28 de junho. É um canal da Band, de TV por assinatura, que é um canal só de gastronomia, e eu venho trazendo
essa questão do produtor, né? Dando luz ao produtor, porque muito se fala dos chefes, né? Da gastronomia, mas e o ingrediente, né? A qualidade do ingrediente é muito relevante para aquele prato ser muito bom, né? E as histórias por trás dos pratos também deixam a sua experiência gastronômica muito mais interessante, né? Então, justamente, tem um episódio sobre chocolate, que eu gravei com Chocolate Que, né? Da Samantha Akin, aqui do Rio, e aí eu fui até Ilhéus visitar uma fazenda de café V, uma fazenda de cacau, e o movimento do cacau, do chocolate, é muito parecido com o do café, né? Realmente, essa coisa do cacau fino e aquela coisa da qualidade. Se é um cacau de qualidade, você tem menos necessidade de usar açúcar depois na composição do chocolate, tanto que o Chocolate Que tem uma barra que é 100%. E é super exótico o sabor, assim, porque é feito de um cacau de qualidade, né? E eu falo de outras coisas. Tem um episódio que eu falo da Vieira e Angra dos Reis, eu vou falar do tomate em Pati de Alferes, aqui sempre junto com o chefe, sabe? É o Alberto Landgraf, que é um chefe de um restaurante aqui do Rio que tem 2 estrelas Michelin. Eu pergunto, mas de onde vêm as vieiras? A gente vai junto. Enfim, são vários personagens legais. Tem a Roberta Sutbrack, que eu falo de orgânicos. Tem o Nelo do Grado, que é um restaurante que sempre ganha melhor italiano do Rio, que eu vou ver de onde vem o tomate que ele usa. Tem um episódio sobre cogumelos também, que eu vou ver de onde vem os cogumelos. Enfim, eu venho trazendo todas essas histórias, assim, justamente para falar um pouco mais sobre consumo consciente, porque quando você sabe de onde vem o que você consome, você está contribuindo para o mundo melhor, para o Elinho aqui, minha barriga. Porque você está comprando de alguém que você sabe que respeita a esposa, respeita os trabalhadores, enfim, respeita, né, que é um cara gente boa, que respeita o meio ambiente ali, que se dedica à qualidade do que ele produz, enfim. Então, eu acho que eu fui percebendo um ciclo muito virtuoso nisso tudo, né? Mas toda essa consciência foi o café que me trouxe, com certeza. Eu falo muito, né, gente? Imagina. Inclusive, fica o convite, então, para vocês conhecerem esse programa, né? É um produto do Grupo Bandeirantes. Mas eu, inclusive, estendo, né? As pessoas falam, mas é concorrente e tal, Bandeirantes, notícia... Não é concorrente não, tá? Porque eu acredito que essa onda da alimentação vai agregar muito ao agronegócio. Acho que o próximo passo do agronegócio, num geral, inclusive com relação à comunicação, vai passar em grande parte com essa evolução de como a gente fala sobre gastronomia, inclusive, né? Afinal de contas, foi a forma que eu encontrei de aproximar. Outra, né? O que liga uma ponta a outra é o alimento. O alimento está aí, né? É isso que tudo aí que a Paula falou. Vamos entrar então aqui em algumas curiosidades que nós temos, né, nessas andanças de Paula Varejão. Paula Varejão, banheiro público desativado em Londres, foi o lugar mais estranho que você já tomou café? Não sei, acho que não. Eu acho que já teve lugares mais estranhos, né? Porque eu fui na Indonésia, né? Indonésia Aí eu fui num lugar, eu acho que o mais exótico, talvez, era um lugar que... Nossa, eu viajei a beça para chegar nesse lugar em que a moda lá com os jovens era tomar café com carvão, e a galera sentava no chão, porque lá eles têm a mania também de sentar no chão, e tomavam um café com carvão fervendo dentro, né? E ficava bom? Eu acho que esse é tudo mais exótico. Olha, era bebível, assim. Depois eu fui descobrir que essa história do carvão, ela também era usada no Brasil pelos tropeiros, porque era uma forma de, como não tinha coador, era uma forma de decantar o pó, enfim. Porque na Indonésia eles não comem muito café também, eles põem o pó com a água e, enfim. Então, o carvão é uma forma de você fazer... Eu posso estar falando besteira, mas é por aí, tá, gente? Porque tem tempo que eu não falo sobre esse assunto. Mas é uma forma de você decantar o pó. Então, talvez seja uma coisa que venha dos parentes distantes e hoje em dia é moda entre os jovens, né? Eu achei aquilo muito exótico, assim. E, Paula, Agora, quando a gente fala
em café aqui do Brasil, qual é o lugar que tem seu coração? Ai, meu Deus. Não quero te comprometer. Mas eu acho que os cafés do Caparaó são muito incríveis, né? Acho que os cafés do Caparaó talvez sejam muito bons. Mas existem muitos bons cafés no Brasil, né? E tem muito a ver com saber fazer também, né? A gente tem ótimos terroirs e a forma como ele é tratado, né? Eu gosto muito das Montanhas do Espírito Santo também. Eu acho que é um lugar perfeito para unir turismo e café, assim. Acho os cafés do Caparaó, talvez alguns dos melhores do mundo estejam ali, né? Mas temos regiões tão interessantes, né? Chapada Diamantina também tem muitos cafezaços. Enfim, é difícil ficar falando, né? Senão vai ter... E é uma questão regional, que aqui em Campinas a gente tem uma facilidade maior em encontrar café da Mogiana, né? Região Mogiana ali. Eu adoro a Mogiana também. Adoro a Mogiana, sou sempre tão bem recebida lá, galera. E a Mogiana tem uma cafeicultura muito desenvolvida, né? Assim, os produtores são muito bons lá. Enfim. Mantiqueira de Minas, também adoro a região ali de perto de São Lourenço, né? Que é carne de Minas, maravilhoso. Cerrado Mineiro, tão relevante aí para a nossa cafeicultura, né? Sempre tão pioneiros em qualidade, em cooperativismo. Então, eu acho que a gente tem regiões maravilhosas aqui no Brasil, né? Cada uma com o seu jeitinho. Inclusive, Carmo de Minas, né? Ali naquela região, fica aí, ó. A diferença entre alimento e experiência. Carmo de Minas tem uma experiência que você até toma banho de café. Você vai num spa lá que tem banho de café. É? Banho de café? Sim, ó. Ó, que eu já fui lá bastante, hein? Agora esse banho de café. Eu voei de. Só se for quando você cai de balão e toma banho de café. Porque isso rolou comigo, que eu já andei de balão lá, sobrevoando as plantações, e teve uma vez que o balão meio que pousou num lugar que era torto, e a gente tinha levado café, e eu tomei banho de café meio que caindo de balão. Isso já rolou. É literalmente uma banheira que eles deixam. Eu não sei, eu nunca fui lá também, me contaram. Ouvi dizer. Essa é nova pra mim. Pra mim também, Paula. Tô com a mesma cara que você, viu? É que você não tá me vendo. Mas eu tô com a mesma expressão. Depois me manda que eu quero ir nesse banho de café. Já fiquei vou mandar. chateada. Como não me levaram nesse banho de café? Mas o café tem muita coisa curiosa mesmo, viu, gente? É muito legal, assim, como dá para explorar. Hoje mesmo eu estava falando no Instagram, assim, coisa de café e beleza, tem café e saúde também. Tem tantas cafeterias exóticas, vocês falaram, né, do banheiro público em Londres, né, que é super interessante, mas tem cafeteria de tudo quanto é jeito pelo mundo, né? Cafeteria que é floricultura, cafeteria que é loja de tênis, né? Café com arte também, a gente tem muito, né? Então o café, ele é tão multidisciplinar, assim, ele combina com tudo, né? Aqui em Campinas tinha o café com gato. Você deixava os gatos num canto lá brincando, você ia tomar café. Mas enfim. Aí, tá bom. Aí a outra história é pets. Paula Verejão, você comentou, né, da experiência de que uma vez que você toma café especial, o paladar nunca mais volta atrás. Aproveitando esse momento de um ano de café em prosa, o primeiro café especial que eu tomei, não sei se foi o mesmo que a Virgínia tomou, foi o café especial lá do Café do Moço, né, que o nosso diretor, o Daniel, trouxe. Foi antes de gravar o primeiro episódio, tanto que o primeiro episódio nosso foi com o Léo Moço, exatamente por essa experiência. E quando a gente tomou aquele café, realmente não parecia café, né? Parecia qualquer outra coisa. É um café que tem uma fermentação diferenciada lá e tal. E desde então a gente vem aprendendo aí com esses novos paladares com o café. Você se lembra qual que foi o primeiro café especial que você tomou e o que né, você foi aprendendo aí até hoje? Acho que eu não lembro não, cara. Não lembro? Não lembro. Cara, poxa, chato, né? Podia ter uma puta história, assim. Mas
Pois é. Não me Mas lembro algum que qual te foi o marcou, primeiro. assim, que você falou, não, esse realmente é diferenciado. Ai, meu Deus. Não, não sei te falar isso, não. Sei lá, não sei. É porque eu comecei a gravar o programa, enfim, e já falava de qualidade há muito tempo. Quando eu trabalhei no Incapé, tem mais de 10 anos. E a gente já falava de qualidade. Então, eu não sei exatamente qual foi o primeiro que eu tomei, sabe? Eu acho que eu não tive assim, esse momento marcante. Não sei te falar. Eu sei que um dos primeiros episódios que eu gravei, uma das primeiras gravações lá, Tá Na Hora do Café, foi lá na Raposeiras, né? No Coffee Lab. Mas foi um dos primeiros programas que eu gravei, mas eu não me lembro desse clique, assim. Não tenho essa Raposeiras já história. teve isso aqui Sorry. conosco, pioneiríssima também aí nos cafés especiais. Então a gente É, vai fazer uma brincadeira aqui então, né? A gente já está chegando nos finalmente da entrevista, que é um bate-bola. A gente vai fazer perguntas rápidas e a resposta tem que ser rápida também. Então, café quente ou café gelado? quente. Com ou sem açúcar? Meu café vem adoçado do pé. Cappuccino ou macchiato? Cappuccino, por favor, sem chocolate. Cappuccino é café com leite vaporizado. Me escutem, por favor. Caso tenha chocolate, avise. No copo americano ou na xícara? Na caneca. Ah, escapou, hein? Café sem cafeína é café? É café. Prensa francesa ou cafeteira italiana? Prensa francesa. Nossa, mas por que essa comparação? São dois cafés um pouco mais pesados. Prensa francesa. Torra clara ou torra média? Torra média. Harmonizado com doce ou salgado? Acho que com doce. Muito bem! É Sabatinamos, Paula Varejão! É. Paula Varejão, muito obrigado pela sua simpatia, por estar aqui conosco, comemorando aqui o nosso 1 ano de Café em Prosa, que muitos anos vem pela frente. Seja sempre bem-vindo ao podcast e ao site Notícias Agrícolas. Paula, muito obrigada. Obrigada por aceitar o convite. Espero, na próxima vez que a gente conversar, acho que você já vai estar com o bebezinho no colo. Então, muito boa sorte nessa reta final aí da sua gestação. Obrigada mesmo por ter aceitado. A gente conseguiu conciliar as agendas. Foi muito, muito bom. A gente estava muito ansioso esperando sua participação, viu? Obrigada. Não, eu que agradeço, peço desculpa aí, porque realmente comecei a gravar um programa novo, 8 meses de gravidez, fazendo tudo ao mesmo tempo, mas deu certo, foi super legal conversar com vocês, sempre muito bom falar sobre café, vida longa aí ao podcast, o assunto é o que não falta, então contem comigo. Obrigado, Paula. Lembrando mais uma vez, pessoal, 1 ano de Café em Prosa Podcast, muitas conquistas, né, nesse 1 ano, muitas vitórias, muitas dificuldades, desafios, mas acho que o mais importante é isso, né? A gente tem uma página especial com todas essas histórias, já fica o convite para vocês conhecerem essa página, já são mais de 30 podcasts, eu já perdi a conta de quantos podcasts a gente fez, mas tem história de tudo quanto é jeito, história de café, história de produtor de café, história de gente que batalhou contra o câncer por causa do café. O café foi ali um impulsionador, né, de força de vontade de viver, enfim, muitas histórias aí para ouvir e ouvir novamente. Mais uma vez, obrigado, Virgínia Alves, por estar aqui conosco nesse 1 ano de Café em Prosa Podcast. Obrigada, Erickson. Obrigada para todo mundo que ouve a gente, né, Erickson? Eu acho que é sempre legal a gente falar que o Café em Prosa, ele nasceu no momento que a gente passava por uma situação muito difícil, a gente só ouvia coisa ruim, que foi no
no começo da pandemia. Então, trazer o Café em Prosa com as histórias como a Paula trouxe aqui hoje. Café é história, então trouxe um quentinho muito gostoso para o nosso coração. A gente que trabalha com hard news, a gente lida muito com tudo que está acontecendo. Então, o Café em Prosa, além de tudo, além de trazer gente muito legal, contar um pouquinho mais da história, acho que trouxe um quentinho muito gostoso para mim, para o Erickson, para a redação, para todo mundo que acompanha o nosso trabalho aqui no NA. E é isso aí. Lembrando também, né, antes da gente finalizar, que a gente está em todas as redes sociais, então siga as nossas redes, Twitter, Facebook, Instagram. Você acompanha nesse formato aqui, né, a gente fala podcast, não deveria ser só áudio, sim. Só que a gente vê que são duas facilidades em uma, né? Você está com uma internet boa, você vê aqui esse formato da gente no estúdio, conversando aqui com a Paula, né, virtualmente. Você está na lavoura, ou está no seu carro, está numa viagem, né, a negócios, a trabalho, ou por diversão, você baixa o seu podcast, né, no Spotify, ou aqui no próprio site Notícias Agrícolas, e vai escutando ao longo da viagem, tranquilão. Fica aí essas duas modalidades. Mas se você estiver assistindo a versão, né, vídeo, né, vendo aqui esse nosso maravilhoso set de filmagem, deixa o seu like, né, aí no YouTube, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para que cada vez mais pessoas recebam esse conteúdo. Beleza? É isso aí. 1 ano de Café em Prosa Podcast. Até a próxima. Um abraço.